Por que o aço damasco tem esses desenhos? Fala, amantes da engenharia! Hoje eu vou te mostrar o que acontece por trás de uma das mais belas e misteriosas obras da metalurgia, o aço damasco. Você já deve ter visto facas, espadas e até joias com aqueles padrões ondulados e intrincados que parecem ter vida própria. Mas afinal, como esses desenhos são feitos e por que eles são tão valorizados? Mas antes, o que exatamente é aço damasco e de onde eles vêm? A história do aço damasco é tão rica quanto seus padrões. O nome Damasco nos remete à cidade de Damasco, na Síria, que era um importante centro comercial onde essas lâminas eram vendidas e admiradas. No entanto, o aço original não era fabricado lá. Na verdade, ele vinha da Índia e do Sri Lanka, na forma de um lingote chamado roots. Esse aço roots era único, com uma microestrutura especial de bandas de carboneto que lhe conferiam uma combinação lendária de dureza, capacidade de manter o fio e flexibilidade. As espadas feitas desse material eram famosas por serem incrivelmente afiadas, duráveis e, sim, por possuírem padrões sutis e fluidos que apareciam na superfície quando polidas e tratadas. Infelizmente, o método exato de produção do aço Woods, o verdadeiro aço damasco, é considerado uma arte perdida. Acredita-se que o processo que envolvia a fusão de minérios de ferro com carvão em cadinhos selados, sob condições muito específicas e por um longo período, dependia de minérios com composições particulares que se esgotaram, ou de técnicas de forjamento transmitidas oralmente, que foram esquecidas com o tempo. Por volta do século XVIII, a produção do aço Woods cessou, e com ela o segredo por trás daquelas lâminas lendárias. Mas se o processo original se perdeu, como hoje tantas facas e espadas usam aço damasco? Essa é uma excelente pergunta. O que chamamos hoje de aço damasco, com seus padrões visíveis e distintos, é, na maioria das vezes, o que tecnicamente conhecemos como aço forjado em padrão, ou Pattern Welded Steel. É uma técnica diferente da do aço Woods histórico, mas que consegue replicar e até superar a beleza estética dos padrões, combinando diferentes tipos de aço para criar um material com propriedades únicas. Então, como se faz esse aço forjado em padrão para criar desenhos? O processo começa com a seleção de 2 ou mais tipos de aço com características ligeiramente diferentes. Por exemplo, um aço com alto teor de carbono que escurece mais e um aço com um baixo teor de carbono, ou com níquel, que tende a permanecer mais claro após o tratamento. Essas peças de aço são empilhadas em camadas alternadas, como um sanduíche metálico. Imagine que você está montando uma lasanha, mas em vez de massa e molho, você tem diferentes tipos de metal. Depois de empilhar essas camadas, o conjunto é aquecido a uma temperatura elevada, mas controlada, onde os metais se tornam maleáveis. Então a magia acontece na forja, onde as camadas são soldadas entre si por martelamento, num processo chamado soldagem por forjamento. O calor e a pressão fazem com que as superfícies das diferentes camadas se unam a um nível atômico, formando uma única peça sólida. Após essa primeira soldagem, a peça é então alongada, dobrada sobre si mesma e novamente soldada por forjamento. Esse ciclo de aquecer, martelar, dobrar e soldar é repetido várias e várias vezes. Cada dobra duplica o número de camadas, e se você começar com 10 camadas e dobrar uma vez, terá 20. E se dobrar novamente, terá 40 e assim por diante. É comum ver peças de aço damasco com centenas ou até milhares de camadas. Essa dobradura e soldagem criam a estrutura laminada, que é a base dos padrões. Para criar padrões mais complexos, o cuteleiro pode torcer a peça,
ou até mesmo fazer sulcos na superfície antes da próxima soldagem, manipulando a geometria das camadas internas. Então, esses desenhos são apenas bonitos ou eles têm alguma função? Embora a principal atração do aço damasco forjado em padrão seja sua beleza e o trabalho artesanal envolvido, os desenhos em si não são apenas estéticos. A combinação de diferentes aços pode conferir ao material final um equilíbrio de propriedades que seriam difíceis de obter com um único tipo de aço. Por exemplo, um núcleo de aço mais duro pode ser envolvido por camadas de aço mais tenaz, resultando em uma lâmina que, ao mesmo tempo, afiada e resistente a quebras. É uma forma de engenharia de materiais que busca otimizar o desempenho. E o que dá essa aparência única e ondulada que tanto admiramos? Aqui reside um dos grandes segredos do aço damasco moderno: o tratamento ácido. Após a forjaria, a peça de aço é lixada e polida até um acabamento espelhado. Nesse ponto, os padrões ainda não são visíveis. A revelação acontece quando a peça é imersa em um banho de ácido, geralmente percloreto de ferro. O ácido age de forma diferente em cada tipo de aço presente nas camadas. O aço com maior teor de níquel ou cromo, por exemplo, pode resistir mais ao ataque ácido e permanecer mais claro e brilhante. Já o aço com alto teor de carbono pode reagir mais, resultando em uma superfície ligeiramente mais rugosa e escura. Essa diferença na reação ao ácido é o que cria o contraste e torna os intrincados padrões visíveis, dando a impressão de um desenho em 3D. É como se o ácido estivesse pintando o metal, revelando a arte que estava escondida lá dentro. A finura e a complexidade do padrão dependem de vários fatores, como o número de camadas, os tipos de aço utilizados, a forma como o cuteleiro manipulou o bloco de aço e, é claro, a técnica de ataque ácido. Cada peça de aço damasco forjado em padrão é, portanto, única, uma verdadeira obra de arte da metalurgia. E onde podemos encontrar o aço damasco hoje e por que ele é tão valorizado? Atualmente, o aço damasco é utilizado na fabricação de facas artesanais de alta qualidade, tanto para o uso culinário quanto para a coleção e caça, devido à sua beleza e, em muitos casos, ao seu excelente desempenho. Também é encontrado em joias, relógios, armas de fogo personalizadas e até mesmo em peças decorativas. Sua valorização vem da complexidade do processo de fabricação, que exige grande habilidade do cuteleiro e da exclusividade de cada padrão. É a união perfeita entre a funcionalidade de um metal de alta performance e a estética de uma peça de arte. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like, ative o sininho das notificações e, se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você? Já teve a oportunidade de ver uma peça de aço damasco de perto? Conhece alguém que forja esse tipo de aço? Acha que a arte da metalurgia tem espaço no mundo da engenharia? Compartilhe suas experiências e opiniões nos comentários. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.